One, two, three. Esse é o motivo pelo qual você não deve mentir para os seus pais. Uma noite eu fui dormir na casa da minha amiga e uma outra amiga nos chamou para irmos pro parque. Era um parque que tinha aqui na nossa cidade mesmo, bem de boa. Mas como já era de noite, a gente sabia que os nossos pais não iriam deixar a gente ir. Então tivemos a brilhante ideia de irmos escondidas. Quando a gente decidiu ir, já era bem tarde e não tinha mais Uber. Então a gente foi andando, ficamos ali nós três andando a pé sozinhas. Mas depois de um tempo a gente acabou encontrando um táxi e fomos pro parque. O tempo foi passando e a gente ali no parque, até que eu percebi que a minha bateria estava acabando e a das minhas amigas também. A gente não ligou tanto, ficamos ali curtindo o momento, até que quando a gente quis ir embora ninguém mais tinha bateria para pedir Uber e era bem longinho. Fomos até o centro, mas não tinha um lugar aberto para ninguém carregar o celular. Até que já posta a parte 2. Parte 2 do motivo de você nunca mentir para os seus pais. O celular da minha amiga ligou e ela percebeu que tinha 1%. E na hora começou a tocar o celular, e era minha mãe. Quando eu atendi, minha mãe tava super brava, falou que já sabia de tudo. E eu tava em choque, eu falei pra ela que eu tava na casa da minha amiga e desliguei. Só que a minha mãe estava na frente da casa dessa amiga, então ela realmente sabia que eu não estava lá. E aí a gente decidiu ir embora andando mesmo. No caminho eu tava muito nervosa, porque eu não queria perder a amizade com as meninas, já que os pais dela só tinham descoberto por conta dos meus pais. E de certa forma eu me sentia culpada por isso. Chegando lá não tinha ninguém na casa dessa minha amiga, porque todos tinham saído pra procurar a gente. A gente ficou ali esperando na frente, e depois de um tempo todos chegaram, já chegaram brigando, enfim. Os meus pais até hoje não confiam em mim e é muito difícil eu conseguir sair, porque eu não tenho a confiança deles mais. Lembrando que a história não é minha. Abaixe um dedo se seu ex te traiu e ainda engravidou outra. E essa é a história de quando meu marido engravidou a amante dele. Vou contar o contexto da história toda. Eu conheci o meu ex e foi tudo muito rápido, logo eu engravidei sem querer. E ele nunca me dava total atenção. Inclusive quando eu tive o nosso bebê, as enfermeiras até acharam que o meu filho não tinha pai, porque eu fiz tudo sozinha. Ele só apareceu no hospital depois que o nosso filho já tinha nascido. E ele ainda apareceu com a amiga dele. Mas eu sempre fui muito bobinha e confiava cegamente nele. E essa amiga dele era casada também e eles sempre passavam muito tempo juntos. Eu nunca quis parecer tóxica e enfim, então eu nunca falei nada. Afinal, ela também era casada e ela também estava grávida. Assim que eles chegaram lá, ela carregou meu bebê, conheceu meus pais. Eu peguei na barriga dela, tava super feliz por ela. E vocês nem imaginam, já posta a parte 2. Parte 2 de quando meu marido engravidou a amante dele. Enfim, eu tava levando tudo numa boa até eu receber uma mensagem do marido dela, me perguntando se eu queria saber o quão ruim estava a situação. Eu achei que era só uma piada, sei lá, uma brincadeira. Então eu olhei pro meu ex e falei, viu, o marido da sua amiga me mandou uma mensagem. E foi aí que as expressões dele mudaram completamente. Eu nem tinha falado pra ele o que tava na mensagem e ele simplesmente começou a contar tudo pra mim. Inclusive que ela estava grávida dele. Eu só conseguia chorar e pensar quantas vezes eu fiquei em casa, sozinha e grávida, enquanto ele saía pra almoçar com ela, pra ajudar ela e enfim. E o caso que eles tinham já fazia 3 anos. Eu me separei dele e por um tempo ele assumiu a amiga dele, até que o bebê deles nasceram e ele abandonou também, como ele fez com o nosso filho. Eu realmente achava que as pessoas inventavam sobre relações com meio-irmãos. Até que eu descobri que o meu namorado estava me traindo com a meia-irmã dele. Quando eu entrei no ensino médio, eu acabei fazendo uma cagada muito grande que meus pais me deixaram sem celular por 6 meses. Ou seja, 6 meses sem nenhuma rede social. Enfim, esses meses passaram e eu acabei pegando meu celular de volta e acabei postando no Snap. Um cara que eu trocava ideia antes do castigo acabou respondendo e a gente começou a conversar de novo. Enfim, não vou enrolar muito, a gente começou a namorar. Meus pais amavam ele até se esforçava muito pra gente se ver toda semana, porque a gente morava meio longe um do outro. E tava indo tudo bem. Mas eu comecei a reparar que ele ficava muito em choque com o celular dele. Toda vez que eu chegava perto, ele colocava no bolso ou ele bloqueava. Ele nunca mexia no celular perto de mim. Mas eu achei que era paranoia minha, então acabei não ligando.
Até que uma menina me mandou mensagem falando que ela estava saindo com o meu namorado. Já passo parte 2. Parte 2 do meu namorado me traindo com a meia-irmã dele. Quando a menina me mandou mensagem, eu fui direto falar com ele. Aí ele falou que sim, era verdade. E eu acabei terminando com ele. Aí ele começou a me mandar mensagem dizendo que ia se matar e coisas do tipo. Então eu perdoei ele. Isso aconteceu 2 vezes, a mesma história. Até que na terceira eu decidi que eu iria voltar, mas eu iria descobrir as senhas das redes sociais dele pra ver o que ele realmente fazia. Enfim, de uma forma eu acabei conseguindo a do Snapchat dele, eu entrei e ele conversava com várias e várias garotas. Só que o que mais me chocou foi ele e a meia-irmã dele. Nas mensagens deixava bem claro que eles estavam dormindo juntos. E aí, quando eu fui terminar com ele, falando que eu sabia de tudo, ele não queria terminar comigo. Ele falava que tudo ia dar certo e blá blá blá. Depois de um tempo, ele saiu do meu pé e eu descobri que ele estava namorando outra garota. E boa sorte pra ela. O dia em que meu namorado me traiu com o meu padrasto. Não fazia muito tempo que eu estava junto com o meu namorado. A gente estava comemorando apenas 2 meses de namoro, mas eu já levava nossa relação super a sério, valorizava muito ele. Ele tinha até conhecido minha família toda já, enfim, era realmente sério. No dia em que a gente estava comemorando 2 meses de namoro, ele me infernizou pra ir pra minha casa. Eu concordei, enfim, não vi problema em ele querer tanto ir pra minha casa. Como já era tarde, ele acabou dormindo em casa e a minha mãe não deixa a gente dormir juntos. Então a gente teve que dormir em quartos separados. Até então tudo bem, eu fui dormir, tudo normal. Aí eu comecei a ouvir uns barulhos bem estranhos. Eu até levantei pra ver o que era esse barulho, mas eu acabei achando que era meu padrasto e a minha mãe fazendo aquilo. Então eu voltei pra cama e voltei a dormir. Mas eu já tinha perdido o sono e quando eu olhei pro quarto da minha mãe, eu percebi que a cama tava vazia. Já passo a parte 2. Parte 2 de quando meu namorado me traiu com o meu padrasto. Enfim, como eu disse, a cama aparentava estar meio vazia, então eu fui até lá pra ver, porque eu achei bem estranho. Eu cheguei no quarto deles e vi que só minha mãe estava na cama. Até que nós duas começamos a ouvir o barulho que eu estava ouvindo antes. Que vocês já sabem o que é. Então eu fui até o quarto de visita pra ver o meu namorado, pra ver se por acaso seria de lá o barulho. E quando eu abri a porta, estava o meu padrasto em cima do meu namorado. Fazendo, vocês já sabem o que. Como qualquer pessoa normal, eu terminei de cara com ele. A minha mãe também terminou com o meu padrasto. E depois de muito tempo, a gente foi descobrir que, na verdade, o meu padrasto era sugar daddy do meu ex-namorado. E é por isso que ele gostava tanto de ir em casa. Lembrando que a história não é minha. História de quando eu vi a minha irmã e a minha amiga fazendo aquilo no banheiro com o meu namorado. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar esse menino que já tinha 18. Ele era super carinhoso comigo. Me fazia bem e tinha conhecido já meus pais e toda a minha família. Até que um dia a gente foi numa festa. E quando a gente voltou já era muito tarde, então ele acabou dormindo lá em casa. E quando eu cheguei em casa, minha irmã tinha chamado uma amiga nossa para dormir lá em casa. Só que elas estavam bem estranhas. Elas estavam se olhando estranho, com aqueles olhares, mas até aí tudo bem, eu não liguei. Então a gente foi pro quarto dormir. E como meus pais não deixavam meu namorado dormir comigo, ele dormiu na sala. Então dormiu eu, minha irmã e a nossa amiga no quarto. Super tranquilo. Até que no meio da noite eu acordei ouvindo uns barulhos. Eu fiquei super assustada e tava vindo do banheiro e eu fui lá. E quando eu olhei no quarto, eu não vi nem a minha irmã e nem a nossa amiga. E quando eu fui ver o que tinha no banheiro, estavam os 3, sem roupa. E o meu namorado, inclusive, estava com a minha irmã no colo dele. Eu fiquei muito brava quando eu vi aquela cena e também não falei mais com a minha irmã, nem com a nossa amiga. E também terminei com o meu namorado. Meus pais ficaram sabendo e brigaram muito com a minha irmã. Depois de um tempo eu voltei a falar com a minha irmã, mas eu ainda não perdoei ela totalmente, sabe? Porque eu fiquei bem magoada com o que ela fez. Esse é o motivo pelo qual você não deve confiar em qualquer pessoa na internet. E essa é a história de como eu me apaixonei por um fake. Um dia um cara bem gato reagiu aos meus stories, mas eu não dei muita moral, sei lá. Até que um dia ele respondeu meus stories dos meus gatos. E aí eu decidi dar uma chance pra ele, porque eu amo quem nota meus gatos. A gente começou a conversar pelo Insta e depois de um tempo eu passei meu WhatsApp pra ele. E em questão de pouquíssimo tempo a gente já conversava sobre tudo.
Ele até chegou a me contar que a mãe dele havia falecido e que ele nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Então, de uma certa forma, eu me sentia especial. A gente sempre ficava em ligação e eu acabei conhecendo um pouco da vida dele. Eu sabia que o pai dele tinha uma vida financeiramente boa e eu até cheguei a conversar com ele durante uma ligação. Até que eu comecei a reparar em uma coisa bem estranha. Já faço a parte 2. Parte 2 do motivo pelo qual você não deve confiar em qualquer pessoa na internet. Eu nunca tinha desconfiado de nada até a hora em que eu decidi stalkear ele. Tinha foto desde 2019 e ele realmente parecia ter um perfil normal. Mas eu observei tudo e uma coisa me chamou bem a atenção. Em todas as fotos dele não tinha comentário de ninguém, nenhum amigo, nada. Ele tinha mais de 1.000 seguidores e nenhum comentário de ninguém. Até que eu percebi que ele só seguia meninas. Eu achei bem estranho, porque era literalmente só meninas. Eu comecei a perguntar pra ele e ele só se enrolava nas mentiras. E eu decidi parar de falar com ele, porque eu fiquei com medo. Poderia, sei lá, ser qualquer pessoa e eu tive muito medo. Quando eu comecei a me afastar, ele me falou que ele tinha conhecido uma garota fazia 6 meses e que ela estava grávida dele. E aí ele me bloqueou em tudo e só depois eu fui realmente comprovar que era um fake. Então tomem muito cuidado. História de como eu descobri que meu namorado estava tentando dormir com meu cachorro. Sim, você ouviu certo. Meu namorado tentou fazer aquilo com meu cachorro. Na época, eu namorava esse garoto fazia uns 2 anos e a gente se via todos os dias. Mas por causa do Covid, a gente ficou sem se ver por umas 4 semanas. Nós combinamos de nos ver e ele sabia que eu ia ficar na casa dos meus avós até sexta. E ele decidiu que ia fazer uma surpresa pra mim. Minha mãe deixou ele dormir lá em casa na quinta pra ele fazer a surpresa na sexta. Fiquei sabendo que ele tava indo lá pra casa fazer uma surpresa pra mim. Então eu decidi voltar na quinta noite pra eu fazer a surpresa pra ele. E na quinta eu fui pra casa e não falei pra ele onde eu tava. Quando eu cheguei eu perguntei pra minha mãe e ela disse que ele tava no meu quarto. Eu não consegui voltar antes, então quando eu cheguei já tava meio tarde, era quase meia-noite. Eu fui lá no quarto e quando eu cheguei, vocês não vão acreditar. Ele tava tentando dormir com o meu cachorro. Literalmente. Tipo, ele tava sem calça e tudo mais. Meu cachorro era macho. Ele literalmente não viu que eu tava lá. Tá acabando o tempo, então deem like pra parte 2. História de como eu descobri que eu tava namorando meu irmão. Sim, irmão biológico. Mesma mãe, mesmo pai. Antes tem algumas informações que vocês precisam saber. Minha mãe faleceu quando eu tinha 2 anos, meu pai tá na prisão e eu moro com a minha avó. Então, na época eu tinha 14 anos e ele 17. Quase fazendo 18. Tudo começou um dia quando eu tava assistindo o jogo de futebol dos meus amigos. Eu tava lá torcendo por eles. E ele tava jogando no time adversário. Quando eu vi, eu fiquei tipo, nossa, eu vou casar com esse menino. Eu era realmente muito fascinada nele. Aí eu fui lá, pesquisei ele no Insta e eu descobri que nós tínhamos o mesmo sobrenome. Minhas palavras exatas naquele momento foram: nossa, pelo menos eu não vou ter que mudar meu sobrenome quando nos casarmos. Então nós fomos em outros jogos de futebol e eu comecei a me apaixonar por ele. Tipo, eu falava pros meus amigos da risada dele, do sorriso, de tudo. E aí nós começamos a trocar mensagens por um tempão. E depois nós começamos a sair juntos. Mas eu tive que manter esse segredo da minha avó porque ela achava que eu começava os meus relacionamentos muito rápido. Nós começamos a namorar e 9 meses depois eu contei pra minha avó. E aí que as coisas começam a dar errado. Parte 2 de como eu descobri que meu namorado tava tentando dormir com o meu cachorro. Então depois que eu fui até o quarto e vi as calças dele no chão e ele tentando fazer aquilo com o cachorro, eu fiquei olhando durante uns 3 minutos pra ele e ele nem percebeu que eu tava lá. Mas aí ele olhou pra trás e percebeu que eu tava lá no quarto, vendo ele tentar dormir com o cachorro. Aí a gente ficou se encarando por um tempão. Ele teve a audácia de falar: ai, eu tava praticando pra quando você chegasse em casa. Naquela hora eu tava simplesmente chocada, eu não sabia o que fazer. E ele nem pegou as calças dele e colocou de volta. Ele só me perguntou se eu queria participar com eles. E claro que eu disse sim. Então eu fui lá com ele e o cachorro. Não, é zoeira, pelo amor de Deus, tô brincando. Eu falei assim pra ele: pega suas coisas e vai fazer isso lá na sua casa com o seu cachorro. Você é estranho e doente. E ele olhou pra mim e falou: ai, eu vou fazer isso mesmo. Eu fiquei tipo, quê? Como assim? E aí eu falei pra minha mãe o que tinha acontecido e ela falou: ah, eu vi ele, eu só não queria atrapalhar. Eu fiquei tipo, quê? Parte 2 de como eu descobri que eu tava namorando meu próprio irmão. Continuando com a história, nós íamos completar 9 meses de namoro. Ele era adotado e a família dele me adorava, então eles não ligavam pelo fato de que eu escondia isso da minha avó. Na real, foram eles que me ajudaram a contar pra ela. Os nossos 9 meses de namoro estavam chegando e no dia seguinte era aniversário dele. E ele disse que o único presente que ele queria era que minha parte da família soubesse que nós estávamos juntos. Então um dia eu tava sentada na mesa do jantar e eu falei assim: ah, então, vó, acho que eu tenho que te contar uma coisa. E eu contei tudo pra ela e ela pediu uma foto dele. Eu mostrei uma foto pra ela e ela falou: ah, ele é fofo, qual a idade dele?
No começo ela tava de boa, ela só ficou meio duvidosa com a idade, mas mesmo assim ela aceitou. Aí ela pediu o nome dele. Eu dei o nome dele, ela pediu o sobrenome, eu dei o sobrenome, e aí ela surtou. Ela tirou meu celular e não me deu uma explicação e disse que se eu voltasse a falar com ele, eu nunca mais ia entrar na casa dela. Quando ela se acalmou, ela veio me contar que ele era meu irmão. Ela perguntou se eu tinha feito alguma coisa e eu disse que não, mas a gente tinha feito.